Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 16 de julho de 2025. Mais de 3,5 milhões de brasileiros enfrentam dependência química, diz Fiocruz. Parte 2. Segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, mais de 3,5 milhões de brasileiros são considerados dependentes químicos. Quando o foco se volta para o consumo de álcool, os números são ainda mais expressivos, de acordo com o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, LENAD, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Aproximadamente 11,7 milhões de brasileiros convivem com a dependência alcoólica. O avanço desses índices representa não apenas um desafio para as famílias, mas também pressiona cada vez mais o sistema público de saúde. Com o aumento contínuo do número de dependentes, o país enfrenta um cenário de preocupação crescente no campo da saúde pública. A Organização Mundial da Saúde, OMS, reconhece a dependência química como uma doença crônica, que exige tratamento contínuo e adequado. Entre as abordagens terapêuticas recomendadas estão a desintoxicação, terapias individuais em grupo e programas de reabilitação em instituições especializadas. Fatores que impulsionam o aumento de casos. Entre as causas que contribuem para o aumento da dependência química no Brasil, destaca-se o maior acesso a substâncias ilícitas como maconha, crack e cocaína. Ao longo dos anos, a facilidade no acesso a essas drogas tem sido apontada como um fator relevante no crescimento do número de usuários. Aspectos sociais, como desemprego, vulnerabilidade da juventude, ausência de suporte familiar e pressão social, também desempenham um papel importante. Para muitos, o uso de substâncias surge como uma tentativa de fuga frente a essas dificuldades. A maioria de nós, de uma forma ou outra, cultivamos às vezes de forma inconsciente ou não, algum tipo de vício em menor ou maior grau. Vícios demonstram situações e conflitos psicológicos, que levam à busca de algum tipo de fuga que possa amenizar a dor de viver, a perplexidade ou negação da vida, medos e inseguranças. São desajustes de ordem emocional da nossa natureza imperfeita que objetiva o imediatismo material antes do espiritual. Evidenciam a nossa posição mental inferior que nos leva a hábitos e vontades negativas. As ilusões do mundo impedem a visão da realidade, e muitos não suportam a realidade e preferem fugir através dos vícios, buscando entorpecer os sentidos para que não tenham que enfrentar a si mesmos. Geralmente os vícios são materiais, como comida, sexo, drogas, trabalho em excesso, etc. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre as paixões que acabam levando aos vícios nas questões 907. Será intrinsecamente mau o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso quando passa a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio no sentimento ou necessidade natural.
O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah! Quão poucos dentre vós fazem esforços. 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porquanto isso é sua missão. 459, 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar abnegação. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de julho de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.